Alô, pessoal do nono ano, né? Um abraço. Estamos de novo em novo assunto, né? A gente vai ver agora o capítulo 2 de genética, né? Continuando na genética. Espero que vocês tenham adquirido algum conhecimento do capítulo anterior e atenção mais ainda nesse capítulo, certo? Como eu sempre falo para vocês, nono ano, próximo ano, no ensino médio, a genética vai estar lá esperando por vocês, na parte de biologia, ok? Então espero que todos estejam bem, né? E a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da genética, né? Agora no capítulo 2, né, na nossa página 31, capítulo 2, a gente tem a genética depois de Mendel, né? Então os trabalhos de Mendel, ele, como eu falei para vocês, ele tentou, né, colocar em prática, explicar e tudo, ver se adquiriu o conhecimento, né, dos colegas, mas ele foi esquecido, né, por 35 anos, se eu não estiver enganado, foi nesse tempo, né, até o 1900. Aí foi descoberto o trabalho de Mendel, né, mas graças a ele, muita coisa que a gente tem hoje vem desse trabalho dele. Apesar das condições dele não descobrir essas nomenclatura que a gente conhece hoje, esses nomes, cromossomos, genes, né, a localização, DNA, mas ele deu um pontapé e o que ele estudou e colocou para a gente, quase 100% de acerto do Gregor Mendel, né, o nosso abade. Aí alguns cientistas, né, estudando essas características, né, principalmente que eu falei nesse tanto os cromossomos, né, deram um pontapé na teoria cromossômica, certo? Então começou por dois cientistas, um americano e um alemão, né, o Walter Boveri, né, o Teodoro Boveri e o Walter Surton, certo? Então, através dos seus estudos separadamente, né, uns cento e tantos anos atrás, né, ele trouxe a teoria, deu um pontapézinho sobre a teoria do cromossomo, né, que a gente viu lá no oitavo ano, os cromossomozinhos, que são aqueles dois fiozinhos que a gente recebe, um de papai e um de mamãe. Né? Ali é onde está o nosso DNA, e ali é onde é que está o nosso genzinho. Okay? Nós temos milhares de genes, pontinhozinho ali, para determinar nossas características, certo? Então eles, através dessa teoria, eles viram que dos cromossomos se encontra lá o local onde a gente pode identificar os nossos genes. E esses genes é que vai trazer as características hereditárias da gente, certo? Então eles deram o primeiro pontapézinho aí, né? Descobriu os cromossomos, viram que ele ali está relacionado aos genes. Ali nos cromossomos ele não era uma coisa à toa, e onde se localiza lá no núcleo da célula, certo? E lá existiam os genes, né, que vai determinar nossas características genéticas, certo? Então eles deram esse primeiro pontapé. Mas quem realmente fechou com a teoria cromossômica e relacionado aos cromossomos, vocês têm aí no livro de vocês, foi o Thomas Morgan, certo? Então Thomas Morgan, ele começou a estudar, ele viu, né, essas teorias, esses estudos, e começou a analisar mais profundamente com um grupo seu, né, alguns estudantes, teve a participação, sempre tem a participação de alguns, né, para melhorar a capacidade da aprendizagem, da descoberta também. Então o Thomas Morgan, ele chegou à sua teoria através de uma moscazinha, uma mosca chamada de Drosophila, certo? Essa Drosophila melanogaster, certo? O nome científico dela é popularmente chamada de mosca da banana ou mosca da fruta. É aquela, se você colocar uma banana madura, você vai ver umas moscazinhas pequenininhas sobre ela. Então ele estudou. E ele teve essa capacidade de estudar essa mosquinha,
né, de tantos seres vivos para estudar e levou sorte. Por quê? Porque ela existe em grande quantidade, ela se reproduz muito, a reprodução dela, ela já começa em 2 semanas, já começa a eclodir os seus ovos com os seus filhotes, ela só tem 4 cromossomozinhos, certo? Então é uma coisa simples de se criar, certo? Existe em grande quantidade, então tudo isso aí favoreceu ao estudo desses cromossomos chegar a essa teoria, certo? Chegar a essa teoria cromossômicazinho. Então foi que ele descobriu, o Thomas Morgan. A descoberta dele revelou que os cromossomos e a hereditariedade são portadores dos genes, certo? Então lá está os cromossomos. Aonde é que ele vai se localizar? Lá no núcleo, certo? Então está relacionado à hereditariedade junto com os genes. O que é hereditariedade? Herança, certo? É o que você recebe. Você recebe do seu pai, recebe de sua mãe, não é dinheiro, não é casa. É o que? A herança genética da gente, é as características que a gente tem. Lembra que eu falei para você? Tanto que você vê de mim, eu vejo de vocês, e o que você não vê de mim também. Né? Nós temos as características que o genótipo da gente, ó, lá no nosso jeito, que você não vê, mas está lá. Como um exemplo, grupo sanguíneo, certo? Você não vai ver, você vai ver só a minha fisionomia. Ah, o cabelo de Aécio é castanho, os olhos dele é castanho, ele é alto, ele é baixo, ele é... Isso é um fenótipo da gente. Então ele determinou que os cromossomos estavam relacionados a isso aí. E isso trouxe para a gente, aos dias de hoje, como a base da hereditariedade. Essa é a base da hereditariedade. Através dos cromossomos, através da herança genética. Certo? E nós temos lá no nossos genes, né, toda essa característica que a gente está sempre falando para, né, para o nosso conceito, certo? De conhecimento. Ok? Então temos essas características através dos cromossomos. Então essa é a teoria cromossômica, certo? Em que nós temos essas características que vai prevalecer. E essas características a gente vem de quê? Através dos nossos pais. Só que ele estudando essas moscazinhas, que eu estou vendo aqui no livro, vocês estão acompanhando aí também, na página 32, ele viu que essas moscas, ela apresentava com seus descendentes na hora dos cruzamentos, vamos dizer que ele cruzava 2 indivíduos normais. E na hora da descendência, aquele F1, né, aparecia moscas com característica diferente. Então ele achou que, então no genótipo, certo? Lá nos cromossomos pode haver também uma mutação. E essa mutação pode vir da onde? Pode vir do ambiente. Certo? A radiação pode trazer uma mutação. E essa mutação vai trazer o quê? Característica diferenciada. A mutação pode estar nos nossos... Se essa radiação atingir o núcleo e atingir o cromossomo lá, naquele gene alterando, ela pode trazer aos descendentes características diferentes. Então, vamos dizer, os pais dessas moscas, ele tinha asas grandes, longas, aí trazia filhote com asas pequenininhas, né, chamado vestigiais, as outras eram selvagens. Né? Aí ele disse que tinha mosca com olhos vermelhos e nascia mosca de olhos brancos. Então isso para ele há uma mutação também. E essa mutação se dá na alteração, não é nem em outra parte do nosso corpo, é aonde? Nos nossos cromossomos. Por que ele afirma isso aí? Porque os nossos cromossomos, aonde está a nossa genética, as nossas características genéticas. Não é outra parte do nosso corpo. É lá. Se alterar, pode ocorrer a nossa descendência aparecer. Tanto como apareceu das moscas, como a gente também, qualquer outro ser vivo. Uma alteração, uma mutação. Certo? Uma mutação. Então, hoje a gente tem como esse fator a radiação. Uma radiação ela pode alterar a nossa genética. Certo? Ela pode alterar essa genética. Então, esses camaradas estudiosos, né, trouxe esse benefício que hoje a gente estuda.
né? Hoje a gente sabe a quantidade de genes que tem, os genes que são defeituosos, vamos dizer assim, né? Que traz alguma síndrome, algum problema futuro, certo? Pode ser físico, pode ser outro tipo de doença, certo? Alteração dos vegetais, certo? Então ele traz esses genes, essas características para todos nós. Então lembrando que a mutação, ela faz parte também dos nossos cromossomos, certo? Ela faz parte dos nossos cromossomos, ok? Agora a gente vê na parte mais adiante, depois da teoria cromossômica, então está resolvido, né, que os cromossomos é a base da nossa genética, né? A gente vê na página 34 sobre o que aqui? Nós temos os padrões da herança não estudada também por Mendel, certo? Porque Mendel, como eu falei para vocês, ele não tem essas condições todas, né, laboratório como hoje tem. Mesmo esses caras que a gente está estudando agora, né, o Salton, o Morgan, eles não têm também. Hoje a gente está mais evoluído, graças a Deus, né? A coisa está mais adiante, ok? Então a gente está, e tudo isso aí só traz melhoramento para a nossa vida, certo? A genética está envolvida em tudo na sua vida, desde a alimentação, a produção de alimentação, a produção de leite, certo? De carne, a criação de animais, plantas, certo? Tudo está envolvido em genética, né? Às vezes eu fico assistindo no dia domingo Globo Rural e vejo só falando de genética, certo? A genética aqui apurando, misturando, há um melhoramento genético do gado, da produção de ovos, da produção de laranja, tudo isso aí a genética está envolvida, certo? Isso só traz, né, se for uma coisa sem manipulação do homem, né, o veneno, o agrotóxico que ele coloca ali, isso vai trazer benefício, porque a humanidade está aumentando, né, aumenta e precisa de muito alimento, e graças à genética, graças a esse cientista, ainda dá para se manter, porque se não fosse a genética, certo? Se não fosse esses estudos desses caras hoje, a gente fala em fome, mas a fome seria muito, muito, muito maior ainda, certo? Muito maior. Medicamento, tudo está envolvido em genética, certo? Tudo envolvido em genética. E graças a esses caras que estudam pra gente. Olha, agora a gente vai ver, como eu falei na página 34, sobre a dominância incompleta, certo? Antes a gente estudou o quê? Dominância completa, tá lembrado? A teoria de Mendel, ele estudou a dominância completa. Caes, como é que é a dominância completa? É aquele em que existe um caráter dominante, que está dominando, né? E o caráter recessivo. Na hora que se cruzava o caráter dominante e o caráter recessivo, ia prevalecer apenas o dominante naquela F1, a primeira geração, né? Em F1. Lembra disso aqui, ó? Que você vai sempre, aí tá azinho, agranda. Isso aí, o ano que vem, como eu falo para você, você vai ouvir o professor falando desse jeito, certo? Então aqui nós temos, ó, certo? Um genótipo, característica pura, né? A grande, eles podem chamar assim azão e azão, cruzado, o X quer dizer, houve um cruzamento ali, com esses dois azinhos pequenininhos aqui, ó, azinho e azinho, os dois pequenininhos, certo? Nesse cruzamento aqui, como eu falo para vocês, ó, aqui nós temos, porque é os pares, aí, só para a gente lembrar, porque você recebeu um grande desse do seu pai e recebeu um da mamãe. Se você recebe os dois do papai, não ia precisar da mamãe. Se você recebesse os dois da mamãe, não ia precisar do papai. Então você recebe os dois, né? Essa letra aí está representando os cromossomos que a gente falou na estante, a base da hereditariedade, certo? Então os cromossomos estão relacionados então ali representa os dois cromossomos, né? E como é que ele chega a gente? Lembra? Através dos gametas, espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. Então na hora que eles se unem, ó, na hora da fecundação, certo? Aí formou os dois ali. Então você vai receber característica da sua mãe,
a fala, o andado, a cor da pele, a forma do cabelo, a altura, certo? A mesma coisa do papai e da família dele, né? Às vezes a pessoa não fala, eita, fulano de tal tem o jeito do pai, né? A voz, o andado do pai, né? Tem o cabelo igual ao pai, ou então de um tio também, porque faz parte da família dele que ele está trazendo. E você vai levar adiante, certo? E você vai levar adiante. Então, nesse caso aqui, ele é chamado de dominância completa, né? Porque na hora, olha, os pares, né? Eles vão se separar em formação de gameta. Ó. Aqui, como eles são idênticos, eu vou tirar apenas um, tá vendo? Ó, baixei um e aqui o outro também. Porque se eu baixar tudo, vai dar a mesma coisa, filho. Você vai dar a mesma coisa. Então, para a gente ganhar tempo, como fala os professores de matemática, vamos simplificar a coisa. Se você simplifica, você ganha tempo. Porque às vezes em prova, olha, é 50 minutos uma aula, né? Mas na entrega de prova, sei o quê, e dependendo das questões, você perde tempo. E uma coisa que você pode fazer, né, simplificado, ganhar tempo, né? Aí você vai fazer uma coisa grande, né? E aí a mente vai ficar mais cansada, né? Daqui a pouco você não está vendo mais nada ali, vendo agora deu um branco, né? Então a gente tem que simplificar. Quando o professor de matemática fala em simplificar, lembre que é para isso também. É para as provas, é para a vida, é para o trabalho. Simplificar faz parte da nossa vida. A gente não pode complicar a coisa não. Tem que fazer o melhor para a gente. Olha, então nesse caso aqui, vamos dizer que esse A grande aqui seja olhos escuro, certo? Escuro. E esse Azinho pequeno seja olhos azul. Aqui, ó. Olhos escuro e olhos azuis. Então aqui eu baixei um gameta e baixei um gameta. Então o que é que ele vai dizer? Esses gametas eles vão se unir. Certo? Isso é aleatoriamente, viu? Ele não vai determinar, é você que vai se unir. Não. Isso é o acaso. Esses gametas, os espermatozoides, eles vão se unir com o óvulo ou o ovócito ao acaso. Certo? Ninguém vai determinar, não. Ah, esse espermatozoide vai... Não, não é assim, não. É o acaso. Certo? Então, na hora que ele se uniu, né? Aqui de novo, ó. A grande e a pequenininho aqui, ó. Certo? Lembrando que a letra maiúscula sempre vem na frente, certo? Sempre vem na frente, ó, a grande e a pequena. Pronto, aí eu fiz um cruzamento entre um homem de olhos escuros e uma mulher de olhos azuis. Aí o seu filho nasceu o quê agora na primeira geração? Olha, o dominante, que é a letra grande, para a gente lembrar, o dominante ele tem dois tipos de genótipo. Quais são? Ele pode apresentar em homozigoto, as duas letras iguais, e heterozigoto. Então, o que é uma dominância completa? É aquela em que um indivíduo ele vai dominar a outra característica. Uma característica vai dominar a outra. Né? O dominante, falei agora neste instante para vocês, ele apresenta em homozigoto, as duas letras iguais. Se tu for grande, as duas letras grandes, se for pequenininha, as duas letras pequenininhas. Só que ele também, o dominante, ele apresenta em heterozigoto, uma letra grande e uma pequenininha, certo? Então a característica é dominante. O recessivo só apresenta aquelas duas letras pequenininhas, ok? Então no que eu falei aí nesse tanto, fazendo o cruzamento entre um homem de olhos escuros e uma mulher de olhos azuis, né? Retirando aqui o gameta, baixando na separação, na segregação, como diz Mendel, né? Dizia Mendel. Então, na união aqui dos gametas, o que é que vai nascer? Vai nascer azul e olhos escuros? Não. Vai nascer o quê? 100% de olhos escuros. Então, isso é dominância completa. Foi o que a gente estudou na estante, né? No outro capítulo. Na estante, a modo de falar, né? No capítulo anterior. Então, aquele que um domina o outro, aquele que não apareceu, né? Aquela característica, não foi apresentada, não se manifestou aquela característica, ela não desapareceu, não. Não virou vento, não, nem fumaça, não. Ela está dentro de você.
esperando uma oportunidade, na hora que houver de novo um encontro, né, desses genes que está aí dentro de você com outro, né, que venha de uma parceira do parceiro, ele vai se manifestar. Aí vai nascer um neto de olhos azuis ou bisneto de olhos azuis e assim por diante, certo? Então, nesse caso aqui, ele é chamado dominante, ele é a característica dominante porque ele só se manifestou aquela dali, certo? Agora aqui no nosso livro, esse foi o que Mendes estudou. Mas depois, como diz aqui, a gente está estudando alguns padrões que Mendes não estudou, né? Foi observado depois, né? O caso agora que nós temos é o quê? É a dominância incompleta, certo? Dominância incompleta. Essa dominância incompleta, ela tem um exemplo clássico, certo? Que você vai ver em qualquer parte do mundo, ou em qualquer livro, no Enem, no ensino médio, chamado de Mirabilis Jalapa, certo? Ou as Flores Maravilha. É o clássico das dominâncias incompletas. Ou também, você pode até encontrar chamado de ausência de dominância, ou intermediária, certo? Então, nesse caso, é o seguinte, um indivíduo não vai dominar o outro, certo? O indivíduo não vai dominar o outro. Então, isso o que é que vai ocorrer? No cruzamento de dois indivíduos, certo? No cruzamento entre dois indivíduos com característica diferente, vai nascer uma terceira característica. Por isso que ele diz intermediária. Nem vai ser a cor da mamãe, nem vai ser a cor do papai. Vai ser uma característica dominante. Então, nessa aqui que você está vendo, eu estou vendo aqui no livro, a Mirabilis Jalapa, né? O que é que eles fazem? Na primeira geração, né, ó, ele tem aqui, ó, V grande. Você está vendo C de cor, mas você vai usar mesmo as letras. Ó, nesse caso de a dominância incompleta, a gente não vai ter aquelas letras pequenininhas de recessivo, certo? A gente não vai usar. Vamos usar tudo letras grandes, padronizada, certo? Essas letras grandes aqui. Você pode até usar usando uma característica como a gente está aqui no livro, mas você vai usar mais isso aqui, ó. Certo? Olha, então aqui nós temos, ó, um indivíduo dessas flores aí, ó, de cor vermelha. Então, flores de cores vermelhas, tá vendo, ó? Certo? Ó, de cores vermelha. Ela foi cruzada com flores de cores branca. Ó, Vzão, Vzão, Bzão e Bzão. Certo? Então, ó, flores vermelhas com flores brancas. E aí? Se fosse no que a gente viu no instante, né, o vermelho é uma característica dominante, né, ele ia a sua descendência, seus filhos, certo? A primeira geração ia nascer todas de flores vermelhas heterozigota, 100%. Só que quando eles fizeram esse cruzamento, aí veio o susto, né? O susto até bacana, porque hoje a gente está aí vendo essas cores maravilhosas que existem. Olha aí, vai ser naquele mesmo padrão de Mendes, a separação dos gametas, a segregação dos gametas. Olhe, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho os dois iguais, olhe, só derrubei um. Aqui eu tenho os dois B iguais, só derrubei um Bzinho aqui, ó. Certo? Aqui é um gameta e aqui é outro. Um óvulo e o espermatozoide. Então, nesse caso aqui, o que é que vai ocorrer? Agora eles vão se juntar, certo? Eles vai haver a fecundação. Então, quando juntou V grande com B grande, ó, olha, tá vendo? Ó? Juntou, ó, V grande com B grande aqui, ó. O que foi que ocorreu, Aécio? Aí, é vermelha? Vai nascer branca? Não. Nasceu 100%. É, 100%. Certo? 100%. De quê? De flores rosa. Tá vendo? Ó? 100% de flores rosa. Certo? Então, nesse caso aqui, a dominância é incompleta, não deu. Agora, por que os cientistas quebraram a cabeça? Olha, a primeira coisa que eles viram é que, no caso das flores brancas, esse
genótipos aqui, essas características para o branco, ele é inativo, ele não vai se manifestar. Aqui ele não vai se manifestar, ele é inativo. Aí ele disse, e agora e o vermelho? Por que ele disse, sim, o branco é inativo, ele não vai se manifestar, certo? E o vermelho? Por que aqui não? Porque não, com apenas um gameta, não vai ser suficiente para ele ter uma dominância, nesse caso aqui. Certo? Então, um gameta só não vai ser o suficiente para ele ter cores vermelhas. Certo? Nessas características aqui. Então, o que foi que aconteceu? Nasceu uma característica intermediária. A cor vai nascer rosa. Aí você diz, aí agora sempre vai ser desse jeito? Mas o cientista, ele quebra a cabeça, ele quer saber, oxe, onde é que está o vermelho, minha gente? E onde é que está o branco? Não vai nascer mais branco nem vermelho aqui mais não? Não, vamos fazer uma autofecundação, vamos cruzar agora esses heterozigotos rosas aqui, ó. Pegou, ó, rosa com rosa, tá vendo? Ó, rosa com rosa. Vocês têm aqui no livro de vocês, bem detalhado. Como você tem um V e um B, e eles são gametas diferentes, eu vou tirar os dois, certo? Ó, quando for diferente, a gente separa os dois, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Ok, ó. V e B, olha aqui, ó. V grande tá aqui e o B tá aqui, a mesma coisa aqui, ó. E agora é só fazer a união, certo? Fazer a união. Olha, aqui eu tenho 2 de um lado, 2 do outro. 2 vezes 2, 4. Né? Então aqui vai ter que ter 4 descendentes, certo? Então eu vou, ó, V grande com V grande. Vou colocar aqui, ótimo, mostro já vocês. V grande com V pequeno, com B, V grande com B grande. Está aqui. Ok, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. V grande com V grande. Está aqui, ó. Ok, ó. V grande com B grande. Está aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer com esse camarada aqui, ó. Vou unir ele com esse V grande aqui. Depois eu vou fazer essa união aqui. Lembra lá da alfabetização? Ligando as bolinhas, ao número, as cores, pronto. É só fazer isso aqui. Pronto, agora o B. Né? Eu não vou colocar ali, senão vai ficar uma teia de aranha. V grande e B grande. E agora os dois B grande, ó. Pronto, tá aqui, ó. Tá vendo? Esse último aqui uni com ele. Olha ele aqui, ó. V grande e B grande. E agora os dois B grande aqui, ó. Tá vendo? Que bacana. Está bem aqui ele. Aí na segunda geração, como se fossem meus netos. Certo? Ai, os meus filhos nasceram tudo de cor rosa. Meus netos agora nasceram como? Meus 4 netos. O que foi? Olha, tá aqui, ó. 25% vermelha. Aqui, ó. 50% rosa. Tá vendo? 50% rosa. E lá no cantinho nasceu o quê? 25% de cor branca. Tá vendo aqui, ó? De cor branca. Olha aqui, ó. 25% vermelha ou um quarto. Por que que é um quarto essa? Porque não foi um total de 4 descendentes e apenas um vermelhas. Tá aqui, ó. Nasceram aqui, ó, 2 flores rosa, 50% ou 2 quartos. Por quê? O total são 4 indivíduos, do total de 4, 2 saíram com cor rosa. E aqui por último, ó, o branquinho aparecendo, ó. Tá vendo? Está aqui, ó, 25% ou um quarto. Aí se eles quisessem, não, eu só quero agora é flores brancas. Aí eles fazem isso aí. Eles pegam esses indivíduos ali brancos, vai cruzando entre si, até ficar, como chama, vai ficar puro. Ou os vermelhos. Certo? Agora, para ter rosa, não, vai ter que ter branco com vermelho. Certo? Então, agora, não, mas ele quer lá o seu pombal, né? Ele quer a sua criação, ele quer as suas flores só brancas, né? Porque é bonita, é pro casamento, e é bacana, e o pessoal pede muito, então aí ele fica só cruzando plantas brancas entre si, até chegar a 100% puro, certo? A mesma coisa vai acontecer com o vermelho. Então tá aí, pessoal, para você ver a dominância incompleta. Os dois indivíduos se uniram, nenhum dominou o outro,
certo? Por uma característica do branco, ele ser inativo, ele não vai reagir sobre o vermelho. E o vermelho, por ser apenas um gameta, né, ali, ele não obteve a dominância vermelha. Aí nasceu o quê? Rosa. Né? Nasceu a planta rosa. Então, dominante era aquele trabalho da época de Mendel e incompleta agora, já estudada após Mendel. Ainda existe uma, né, que não está aqui no livro da gente aqui, né, desse momento, mas vocês vão ver lá, chamado de codominância. Vocês já viram isso? Coautor, né? Ele ali é coautor dessa novela, desse livro, né? Então tem a codominância, em que dois indivíduos se unem, em que não vai ser nem tu nem ele, vai nascer outro diferente ali, certo? Mas só que os dois vai permanecer ali. Isso ocorre, a codominância, no nosso sangue, certo? No nosso sangue. Então a pessoa de sangue A cruzado com a pessoa do sangue B, ela vai nascer o quê? Sangue A ou sangue B? Não, vai ser o sangue AB, certo? Então houve o quê? Uma codominância, tá vendo? Ó, ali, incompleto. Você não viu falando vermelho e branco. Não, eu ouvi falar o quê? Rosa. Aqui eu já estou falando, ó, sangue A e B. Então, uma pessoa A com uma pessoa B, na hora da fecundação, nasceu seu descendente AB. Há o quê? Uma codominância, coparticipação entre eles ali. Nenhum dominou, há uma codominância. Isso acontece também em flores, certo? Ocorre também em flores. Tem flores, quando há uma codominância, sabe o que é que vai acontecer? Né? Acho que aquelas flores do deserto, né? É que ela vai aparecer a florzinha, a parte da pétala é branca e no meio ela é vermelha, certo? Bem no meio ela fica vermelhazinha, então ela tem aquela parte maior branca, aí é branca, mas com aquele detalhe circulando ao redor, pintadozinho assim, ó, ela é vermelha, certo? Existe também um cruzamento entre gados, certo? Na hora que eles cruzam, o que é que vai ocorrer? Gado branco com gado amarelo. Tem uns gados ali amarelo, marrom, né? Chama amarelo, marrom. Então o que é que acontece? Nem vai nascer branco, nem vai nascer amarelo. Nasce gado branco com pintas amarelas e ao contrário, amarelo com pintas brancas, com detalhes ali. Certo? Então isso aí é o quê? Uma codominância entre eles. Certo? Então lembre do nosso sangue, fulano de tal é A, B, e vocês vão ver isso muito, a codominância. Então já é um pontapé para vocês já levando lá para o ensino médio, né? Que está aí batendo na porta de vocês, né? Mas não se assuste não que vai tirar de letra, viu? Vai tirar de letra. E lá 3 anos no instante passa. Daqui a pouco vocês estão no Enem, já estão na faculdade, vocês já vão ser acadêmicos, bacana. O negócio é vocês, ir para frente. E vocês estão querendo isso mesmo, por isso que vocês estão aí, firme e forte. Se Deus quiser, eu tenho muito aluno formado, tenho um ex-aluno que hoje é meus colegas, professores também, certo? É para você ver, né? Tem hoje até padre, eu tenho aluno. Lá na matriz tem um ex-aluno, tá vendo? Se ele tivesse parado, olha como é bom. Tem muitos. E vocês, eu ainda vou encontrar com vocês, né? E vocês aí já, rapaz, como é bom estudar. Estudar é bom, certo? É cansativo. Mas se a gente adquirir essas coisas tudo fácil, com moleza, meu filho, não tinha gosto, perde a graça. Tudo é com sacrifício, certo? Até o casamento é com sacrifício, certo? Não vai ser a lua de mel a vida toda, não. Ai, beijinho, beijinho. Não, meu amigo, vai ter as complicações também na vida. Mas isso é de praxe, isso é da vida e vamos viver, certo? Olha, então vamos lá agora para a determinação do sexo. O que é isso? O que quer dizer essa determinação do sexo? Quem é que determina o sexo da criança? Certo? Agora ninguém vai adivinhar. Certo? Ninguém adivinha não. Lembra que é o acaso.
Eu falei para vocês, olha, na hora da fecundação ali, o espermatozoide vai se unir com o óvulo. Ah, não vou coordenar, eu quero. Não. Existe hoje clínica especializada a isso, para fazer. Certo? Se você só quer ter menino, se você quer ter disso, daquilo outro, tem, ó. Mas, ó, é caro. E a lei também não permite. Mas existe esse negócio aí, viu? Olha, você vê quantas pessoas hoje em dia que tem gêmeos, né? A manipulação genética, né? Olha, Carlos Alberto, de Nóbrega, da Praça é Nossa, é gêmeos, né? Pelé depois, Roberto, muita gente tem filhos, né? Depois eu quero ter um filho. Existe, isso aí chama manipulação genética também, certo? Olha, então a determinação do sexo, certo? Então, o que é que vai determinar a fecundação? Né? A determinação do sexo ela vai ocorrer ao acaso, né? Na liberação do ovócito ou o óvulo, né? Que a gente chama mais o óvulo, né? Com a união do espermatozoide, ok? Olha, o homem e a mulher, agora as características essas do homem e da mulher. Isso aí, na hora da fecundação, vem também, é determinado pelos hormônios, certo? Os hormônios que na hora vai produzir ali, aí vai determinar suas características masculina e feminina, certo? Vocês estudaram isso lá no 8º ano, né? Lembra? Nós temos o testosterona, que vai dar as qualidades masculinas ao homem. O aparecimento de barba, de bigode, a voz mais forte, o aumento do tórax, certo? Essas são as qualidades masculinas. Isso não quer dizer que a gente seja mais do que a mulher. Não, isso são as qualidades dos hormônios dentro da gente, né? Produzido na hora da fecundação aí. Aí a mulher existe, lembra lá? O estrogênio, né? Ele vai dar o quê? As qualidades femininas à mulher. Não aparecimento de barba, não aparecimento de bigode, os quadris mais largos, a voz mais fina, certo? Então, isso é os hormônios que vai determinar. Olha, o homem e a mulher, certo? E a gente tem 2 cromossomos, certo? Tanto o homem como a mulher. Nós formamos 2 cromossomos. A mulher, ele é formado por 2x, tá vendo aí, ó? 2x, isso é a mulher, 2x. O homem, ele é formado por 2 cromossomos também, ó. Só que o homem é um X e um Y, ok? A mulher, ela é formada por 2 cromossomozinhos, certo? Esses 2 cromossomos, eles são iguais, certo? O homem é diferente, ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y, certo? Os cromossomos deles são diferentes, muito bem. O que é que vai ocorrer? Nesse caso aqui, nós temos 46 cromossomos. Tanto o homem como a mulher são 46 cromossomos, certo? Desses 46 cromossomos, eles vêm aos pares. Vai dar um total de quanto? Formando par? 23. 23 cromossomos. Certo? Então, são 23 pares no total, individualmente, de 46. Eu tenho 23, a mulher tem 23. Só que é o seguinte, desses 23 cromossomos, um parzinho dele está relacionado aos cromossomos sexuais. Então, nós temos 44, certo? Ou 22 cromossomos autossomos, que é o cromossomo que está relacionado à formação do corpo, certo? As nossas características. Agora, né, o corpo, desenvolvimento. Agora, os cromossomos sexuais é apenas um par ou 2. 44 autossomos e 2 sexuais, certo? Que está relacionado à nossa reprodução, ok? Então a mulher tem 2, o homem também tem 2 cromossomos, ok? Nesse caso, na hora da fecundação, lembre, eu tenho 2, um X e um Y. A mulher tem 2, um X e um X, certo? Então vai ocorrer a reprodução. Quem é que vai determinar o sexo da criança?
É o homem ou a mulher? É o homem, certo? O homem é que vai determinar o sexo da criança. Aí você pensa, não é motivo de dizer assim, o homem é mais, é especial. Não. Sabe por quê? É mais ou menos simples a coisa. Para nascer uma mulher, precisa de 2x. Para nascer um homem, um X e um Y. Não é verdade? É verdade, sim. Certo? Então, para nascer uma mulher, 2x. O homem, X e Y. A mulher, toda vez que ela vai fecundar, certo? Ela, lembra, eu botei na estátua? 2x. Tá aqui, ó. Toda vez que essa mulher aqui for fecundar, qual é o gameta que ela vai mandar? Se for esse daqui, é X. Se for esse daqui, é X. Ela sempre vai mandar X. Ela sempre vai mandar para a mulher. No caso do homem, ele tem duas possibilidades. Certo? O homem, ele tem essas duas possibilidades porque ele tem cromossomos diferentes. Olha aqui, ó, um X e um Y. A mulher sempre vai mandar um X. Se o homem mandou um X e a mulher um X aqui, ó, tá vendo? O homem mandou um X no seu espermatozoide e a mulher um X no seu óvulo, vai nascer o quê? Uma menina. Certo? Agora o homem tem aquela possibilidade de mandar o quê? X e um Y. Ó o Yzinho aqui, ó. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente é que vai determinar o sexo da criança. Porque a gente na hora da fecundação, aquele cromossomozinho ali, né, estiver com o Y, certo? Então, na hora que ele se encontrar com o X da mulher, vai nascer um menino. Vai nascer um homem, né? Se eu mandar um X, vai juntar com um X da mulher, vai nascer uma menina. Certo? No meu caso foi isso. Eu só tenho filha. Tenho 2 meninas. Então, eu só mandei cromossomo X para fecundar. Não é que eu mandei. Certo? Determinei não. Porque na hora da fecundação só acertaram o X. E eu, graças a Deus, tá bacana. Certo? Bacana para mim. Ok? Então, na hora da fecundação, na hora de entrar lá no óvulozinho lá, da mulher, só entrava o X. Ok? Então, o que é que vai determinar? Os cromossomos sexuais do homem. Certo? Por quê? Porque eles são diferentes. Certo? Eles são cromossomos diferentes. Ok? No caso da mulher, eles são cromossomos idênticos. Então, nesse caso aí, eles são chamados de homogaméticos. Né? No caso da gente, chamado heterogamético. Diferente, gamético, com os gametas. Homogamético, iguais, gametas iguais. Ok? Então, tanto o homem como a mulher temos 46 cromossomos, 23 pares. Desses 46 cromossomos, 44 são autossomos, relacionados à formação do nosso corpo, certo? E 2 sexuais, certo? No caso dos 23, seria o quê? 22 autossomos e 1 sexual, certo? Se for nos pares, ok? Aí, pessoal, está aí essa primeira parte aí do capítulo 2, né, sobre os padrões estudados após Mendel, né, falando sobre a teoria cromossômica, que foi determinado por Thomas Morgan, né, mas teve auxílio do Soldon e o Bevares, né, viu que os cromossomos estão relacionados à nossa hereditariedade e os cromossomos podem ocorrer também as mutações, né? Essas mutações genéticas podem trazer indivíduos descendentes diferentes, né? Pode estar lá no cromossomo, através de radiações, né? Pode atingir. Isso só ocorre se atingir nossos cromossomos, o núcleo da nossa célula. Né? A gente viu também a dominância incompleta, né? Aquela em que 2 indivíduos vão fecundar, nem nasce uma característica uma nem outra, vai nascer uma intermediária, uma totalmente diferente, uma terceira cor diferente, uma terceira característica diferente. Né? A gente viu dominância completa, aquela que a gente estudou no primeiro capítulo. Né? Aquela em que, olhe, cores vermelhas com cores brancas, vai nascer só vermelha.
né? Ervilha amarela com ervilha verde, só nascia amarela. Então isso é dominância. E aquela de codominância que eu falei para vocês, os dois estão juntos, certo? Lembra do nosso sangue, né? Codominância. Então a coparticipação, coautor da novela, né? Então dois estão ali, né? Participaram os dois juntos ali. Né? Então, nesse caso, eu tenho um sangue A mulher tem um sangue B, aí juntou o sangue do menino, nem vai ser A, nem vai ser B, vai ser AB. Né? Nesse caso aí, quando juntar os dois, gametazinho, A e B ali. Ok? Então, pessoal, espero ter compreendido. Dê uma lida, né, nessa parte que vai até a página 35, certo? Até a página 35. Ok? Ok? Então até a nossa página 35, espero ter correspondido, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser, e Ele vai querer, porque a gente só está fazendo o que é bom, certo? Um abraço na família, Deus proteja vocês e cada vez mais se dedica ao estudo, não é só comigo, com todos os professores, certo? É o seu futuro que está em jogo e tudo vai passar, daqui a pouco vocês estão lá no ensino médio, daqui a pouco vocês estão querendo entrar na faculdade, querendo um emprego, e tudo vai depender do estudo, certo? Isso do interesse, ok? Procure, cada um faça a sua parte, certo? Faça a sua parte que Deus vai ajudar. Faça por ti que eu te ajudarei, certo? Não adianta você sem querer fazer nada, sem querer estudar e esperar que Deus vai mandar. Não, faça a sua parte que Ele vai te ajudar. Certo? Que tá vendo você tá fazendo a sua parte. Então, pessoal, sejam felizes, até a próxima, se Deus quiser. E Ele vai querer, porque aqui só está fazendo o que é bom. Tchau.